Olá, espero que tudo esteja bem. Esse vídeo eu vou falar sobre equação do segundo grau. A minha ideia é trabalhar bastante sobre equação do segundo grau, trabalhando questões do Enem, questões de concurso, questões de prova. Esses vídeos eu gravo para minha sobrinha e no final acabo excluindo. Aí teve um menino aqui que também estava com dúvida no mesmo assunto e falou: ô Flávio, por que você não disponibiliza em vez de você excluir? Pode ser que tem outras pessoas que têm a mesma dificuldade, o mesmo problema. Você vai estar contribuindo com outras pessoas. Como eu tenho muito pouco tempo, eu faço o que posso, né? Tem hora que eu faço no quadro, tem hora que eu faço no PowerPoint, tem hora que eu faço à mão e depois gravo. Então, se esse vídeo contribuir com mais alguém, vai ser excelente. Mas se já contribuir aí com as pessoas que me pediram, no caso específico desse para minha sobrinha, já vai estar excelente também. Então, quem achar que vale a pena estar inscrito no canal para receber outros vídeos, porque a minha ideia é postar bastante material. Sempre que eu estiver auxiliando alguém, fazendo um vídeo para tirar alguma dúvida, eu posto no canal, pode ser que sirva para outra pessoa, ok? Então, tudo sobre equação do segundo grau, parte 1. Então, revisão de equação do segundo grau. Aqui nós vamos trabalhar com o pressuposto que o aluno já está estudando com seu professor, que já estudou em algum momento a equação de segundo grau, para a gente agilizar um pouco, porque o conteúdo é muito grande. Então, a equação de segundo grau é uma equação da forma, nesse caso aqui a equação está em x, poderia ser em y, em qualquer letra, tá? Então, é uma constante vezes x ao quadrado, mais uma outra constante vezes x, mais uma constante sozinha igual a zero. Então, é uma equação da forma A, que multiplica x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então poderia ser 2x2 mais 3x mais 5 igual a zero, 5x2 mais 9x mais 7 igual a zero, menos 3x2 mais 4x menos 19 igual a zero, tá vendo? Mas também a gente poderia ter equações da seguinte forma: ax2, o b igual a zero, tá? Somado com o número, ou o c igual a zero. Tá? O que não pode ocorrer nunca numa equação do segundo grau e gera bastante exercícios é o A nunca pode ser zero. Então, primeiro ponto, galerinha. Primeiro ponto importante. Gabi, muita atenção. O A nunca pode ser zero. Por quê? Porque se o A for zero, vai zerar o termo quadrático aqui, ó. A equação não será mais do segundo grau. Perfeito? Então, primeiro ponto importante: o A não pode ser zero. Legal? E isso gera um tanto de exercícios. Então, quando o B e o C são diferentes de zero, nós dizemos que a equação é completa, porque o A nunca é zero. Então, nós temos ax2 mais bx mais c, né? Com A e B, com B e C diferentes de zero, a equação é completa. Agora, a equação pode ser incompleta em B ou incompleta em C. Então, se o B é igual a zero, então ax2, o B é igual a zero, aqui, ó, vai ficar 0x, tá vendo? Vai desaparecer o termo em x. Então, a equação vai ficar ax2 mais c igual a zero. Então, essa equação é incompleta em B. Uma equação incompleta em B não tem o termo x. Tá? Então, você encontrou aqui, por exemplo, 2x2 mais 5 igual a zero. 5x2 menos 3 igual a zero. Tá vendo? Não tem o termo em x, a equação é incompleta em B. Então, muitas vezes no concurso a gente coloca uma equação e pergunta: essa equação é incompleta em A? Não, não pode, né? Senão não seria equação do segundo grau. É incompleta em B? É incompleta em C? Legal. Se o C é igual a zero, né? Se o C é igual a zero aqui, ó, esse termo vai desaparecer, vai sobrar ax2 mais bx. É o que acontece aqui, ó.
tá? Se o C é igual a zero, ficou ax2 mais bx, porque o C igual a zero desapareceu. Então essa equação é incompleta em C. Agora, uma equação incompleta em B e em C, né? Vai desaparecer o termo em x e a constante, vai ficar x2 igual a zero. Legal. Então, primeiro ponto importante. Em uma equação do segundo grau, o termo que multiplica x2 é sempre diferente de zero, tá? Eu chamei aqui de A, tá? Mas poderia chamar de qualquer coisa. O importante é o termo que multiplica o x2 tem que ser sempre diferente de zero. Quem estiver multiplicando x ao quadrado tem que ser sempre diferente de zero. Legal? Vamos avançar. Vamos lá. Exemplos. Eu tenho a equação 2x2 mais 5x menos 3 igual a zero. O termo que multiplica o x2 eu estou chamando de A, o termo que multiplica o x eu estou chamando de B, e o número sozinho aqui eu estou chamando de C. Então, eu tenho A igual a 2, B igual a 5 e C igual a menos 3. Nessa equação aqui, quando não aparece nada na frente de uma letra aqui, ó, esse número que não aparece aqui, ele vale 1, porque 1 vezes x2 dá x2. Então, aqui eu tenho A igual a 1, tá? Poderia escrever 1 aqui se eu quisesse. A igual a 1, B igual a 5 e C igual a 9. Nessa equação aqui, ó, eu tenho uma equação incompleta em B. Por que em B? Porque o termo em x não aparece. Então, B foi igual a 0 para zerar o x. 0 vezes x, 0. Então, aqui eu tenho A igual a menos 1, porque existe 1 aqui, ó. A igual a menos 1. B igual a 0 e C igual a 25. Nesta equação eu tenho A igual a 2, B é o termo que multiplica o x igual a 5 e o C igual a 0, tá vendo? Não tem uma constante aqui. E nessa equação número 5, eu tenho tanto B quanto C igual a 0 e o A igual a 4. Aí, já comecei a formular exercícios usando aquele conceito que eu acabei de ensinar em cima, que o termo que multiplica o x2 nunca pode ser zero. O termo que multiplica o x2 nunca pode ser zero. Então, a gente aprende matemática guardando os conceitos. Olha, determine K para que a equação K menos 2, que multiplica x2 mais bx mais c igual a zero, seja uma equação de segundo grau. Olha, se é uma equação de segundo grau, esse termo que multiplica o x2 aqui, ó, tá vendo? Que a gente chama de A, que eu estou chamando de A aqui, tem que ser sempre diferente de zero. Está aqui, ó, quando a gente estuda aqui, ó. Ó, olha a gente fazendo o estudo. Olha aqui. Veio logo na segunda linha ou na terceira linha, né? Na equação do segundo grau, o termo que multiplica o x2 aqui, no caso é o A, é diferente de zero. Então aqui, ó, quem está multiplicando o x2? É o termo K menos 2, tá? Então, esse termo K menos 2, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Até coloquei aqui, ó. Em uma equação de segundo grau, ficou assim, né? Uma equação de segundo grau é da forma ax2 mais bx mais c igual a zero, né? Só copiei o que estava em cima. Isso no início do nossos estudos é bom a gente reescrever as coisas para a gente absorver, tá? A gente ficar só escutando outras pessoas falar não adianta. É a mesma coisa de eu ir para a academia e outra pessoa levantar o peso para mim. Não, o instrutor ele me mostra, ele levanta uma vez, duas vezes, mas ele faz uma, duas vezes, eu faço 300. Por isso que eu sou esse cara extremamente musculoso, zero gordura, que não tenho nem coragem de aparecer no vídeo. Então, uma equação do segundo grau é da forma ax2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Como k menos 2 está no papel de A, tá vendo? Está multiplicando o x2, esse k menos 2 tem que ser diferente de zero. Tá vendo aqui, ó? Esse K menos 2 tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for zero, vai zerar o termo x2. Então, perfeito. Então, K menos 2 tem que ser diferente de zero. Muda esse menos 2 de lado. K diferente de 2. Perfeito. Faturou. Ganhou os pontos. Determine P para que a equação 2P menos 8 vezes x2 menos 3x mais 9 igual a zero seja do segundo grau.
Novamente, para que a equação seja do segundo grau, o termo que multiplica o x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Então, olha, 2p menos 8 tem que ser diferente de zero. Isso implica, mudando o 8 de lado, que 2p tem que ser diferente de 8, né? Porque era menos 8, passou para o outro lado, ficou mais 8. Então, 2p tem que ser diferente de 8. O 2 está multiplicando o p, passa dividindo, p diferente de 4. Mas aqui é muito fácil, né? Se 2p's custam 8, cada p tem que custar 4, né? Então, p tem que ser diferente de 4. Porque, olha, se eu colocar aqui, olha, 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 8 dá 0. 0 vezes x2 vai zerar esse termo. Ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro. A mesma coisa aqui em cima, eu não falei, mas olha aqui. O k teve que ser diferente de 2, porque se o k for igual a 2, 2 menos 2, 0. Vai zerar o termo em x2. Ela não seria mais do segundo grau. Perfeito? Então, olha o tanto de coisas que você já aprendeu só com a definição praticamente. Vamos ver o que é raiz de uma equação de segundo grau. Raiz da equação do segundo grau é um valor que, ao ser substituído no lugar do x, e se essa equação for em x, claro, se for em y no lugar do y, se for em z no lugar do z, né? Como a nossa equação aqui está em x, eu falei x, mas no lugar da incógnita. É o valor que, ao ser substituído no lugar de x, zera a equação. Então, olha, eu estou dizendo o seguinte: um número é raiz quando eu colocar ele aqui no lugar de x, tá? Colocar ele aqui no lugar de x, elevar ao quadrado, multiplicar por a, multiplicar por b, somar os resultados, isso der zero. Então, a raiz é o valor que, ao ser substituído no lugar de x, zera a equação. Então, para mim resolver exercício, eu tenho que saber o que eu estou procurando. Então, quando alguém me mandar procurar a raiz da equação ou resolver a equação, né, eu estou encontrando valores que zeram essa equação. Beleza, vamos lá. Exemplo: verifique quais dos números a seguir são raízes da equação 2x2 mais 2x menos 4. Já vou dar uma informação aqui que vai ser útil enquanto você estiver estudando matemática. Olha, uma equação de grau 2 tem no máximo 2 raízes, tá? Uma equação de grau 3 tem no máximo 3 raízes reais, tá? Estou falando de raízes reais. O que acontece é que no estudo mais avançado tem um conjunto chamado conjunto dos números complexos, que a forma da gente olhar para os números nesse conjunto é um pouco diferente. Então, nós estamos trabalhando aqui com números reais, tá bom? Então, no conjunto dos números reais, uma equação de segundo grau tem no máximo 2 raízes. Você não vai encontrar 3 nunca, no máximo 2. Ou terá 2, 1 ou nenhuma. Legal? Uma equação do grau 3 terá no máximo 3, do grau 4 no máximo 4, né? O grau máximo é o valor máximo que aparece aqui, ó. Nesse caso aqui 2, legal? Então verifique quais dos números a seguir são raízes da equação 2x2 mais 2x menos 4 igual a 0. Olha, eu acabei de falar o conceito. Se é raiz da equação, ele zera a equação. Então vamos ver se o 1 é raiz da equação. Olha, vamos substituir aqui, ó, no lugar do x, vamos escrever o número 1. Eu gosto de colocar o parênteses aqui, para evitar erro, tá bom? Mas se você já é fera, tudo bem. Se você costuma ser descuidado, né, igual eu sou, então usa o parênteses. Então eu fiz assim, 2 vezes, abri o parênteses, elevei o quadrado, mais 2 vezes o parênteses, depois eu vim e coloquei 1, né, que é o primeiro valor que eu estou testando. 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, aqui tem o menos 4. 2 mais 2, 4, menos 4, 0. Verdade, zerou a equação. Então a primeira raiz foi o número 1. Legal. Vamos ver se o número 2 zera a equação. 2 vezes, no lugar do x está entrando 2, então está ficando 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 4. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4, que apareceu aqui, menos 4, está aqui. 4 cortou com 4, sobrou 8. 8 é diferente de 0. Então, o número 2 não zera essa equação. Então, 2 não é raiz. Agora, vamos ver o menos 2. Menos 2 ao quadrado, né? Aqui, eu estou substituindo aqui, 2 vezes.
Estou colocando menos 2, está ficando 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, escrevi aqui, menos 4 igual a zero. Então o que eu fiz? Coloquei o menos 2 no lugar do x. Legal. Menos 2 ao quadrado é 4. Lembrando que todo número elevado a expoente positivo, independente do sinal, fica positivo. Então menos 2 ao quadrado é 4, vezes 2 é 8, que está aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4, que está aqui. Repeti o menos 4 aqui. 8 menos 4 é 4, 4 menos 4 é 0, verdadeiro. Pronto, já encontrei duas raízes. Então, se eu estou fazendo um exercício na minha prova, num concurso, e é uma equação de segundo grau, eu encontrei duas raízes, não existem mais, não preciso de procurar. O valor menos 1 aqui não vai ser raiz. Por que não vai ser raiz? Porque no máximo ele tem duas raízes, e essas raízes são 1 e menos 2. Eu vou fazer o teste aqui, ó, só para vocês verem, mas não será mesmo, né? 2 vezes menos 1 ao quadrado, o menos 1 entrando no lugar do x, mais 2 vezes menos 1, menos 4, tá vendo? Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 2, tenho 2, mais 2 vezes menos 1, tenho menos 2. Lembrando, né? Sinal de mais multiplicando sinal de menos, dá menos, né? Multiplicação de sinais iguais dá positivo, multiplicação de sinais diferentes dá negativo. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 1, 2. Então ficou 2 menos 2, menos 4. Esse 2 cortou com esse 2, sobrou menos 4. Menos 4 é diferente de 0. Mas isso aqui foi jogar tempo fora, não precisava. Porque no máximo teria duas raízes. Como eu já encontrei as duas, não precisava ter feito essa conta. Legal. Vamos de novo usar o conceito. Determine o valor de k para que x igual a 2 seja a raiz da equação. kx2 menos 6x mais 3 igual a 0. Olha, vamos voltar no conceito. Vamos voltar no conceito. Vamos lá, Gabi. Gabi, acorda, Gabi. Voltando no conceito. Se o número 2 é raiz de uma equação do segundo grau, ele zera esta equação. Beleza? Então, se o número 2 é raiz da equação do segundo grau, ele zera a equação. Perfeito? Então, vamos substituir no lugar do x igual a 0. Então, no lugar do x aqui, ó, desse x aqui e desse x aqui, né, vai entrar o número 2. Então, ficou k vezes 2 ao quadrado. Olha, eu gosto sempre, quando eu tiro a incógnita, colocar um parênteses, tá? Principalmente se o número for negativo. No caso, o número positivo não faz muito problema, não. Então, k vezes 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 3 igual a 0. Obrigatoriamente, eu sei que o resultado tem que dar 0. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes k dá 4k. Menos 6 vezes 2 dá 12. Mais 3. Menos 12 somado com mais 3, olha, eu devo R$12 para uma pessoa, paguei 3, continuei devendo 9. Então, eu tenho 4k igual a 9, isso implica 4k menos 9 igual a 0, né? Isso implica 4k igual a 9, tá vendo? Então, 4k menos 9 igual a 0, implica mudando de lado aqui, ó, menos 9 passando para o lado de cá, mais 9. Então, 4k igual a 9. Olha, o 4 está multiplicando, passa dividindo. K igual a 9 quartos. Então, o que eu estou dizendo? Se o K vale 9 sobre 4, tá? Esse número que está aqui, ó, é 9 sobre 4, o valor 2 zera essa equação, portanto, é a raiz da equação. Então, usei o conceito, perfeito? Se o número é raiz da equação, ele zera a equação. Agora, vamos ver esse próximo exemplo. Determine k para que x igual a 3 não seja a raiz da equação. Olha a maldade. Determine k para que x igual a 3 não seja a raiz da equação. Tá vendo, Gabi? Eu tô fazendo algumas coisas diferentes aqui porque você nunca sabe o que vai aparecer na sua prova, né? O professor pensa em algumas coisas. Mas o conceito é o mesmo. Por quê? Se o 3 fosse raiz da equação, ele teria que zerar a equação.
Se o 3 não é raiz da equação, ele não pode zerar a equação, então o resultado tem que ser diferente de zero. Então, se o 3 fosse raiz da equação, o resultado seria igual a zero. Se o 3 não é raiz da equação, o resultado tem que ser diferente de zero. Tá vendo? Porque a raiz zera a equação. Se não é raiz, não zera a equação. Então, eu faço a substituição do 3 no lugar do x, mas coloco diferente de zero. Não posso zerar a equação. Tá? Então, vou substituir aqui, ó, o x por 3, o x por 3, mas vou usar diferente de zero. Não posso zerar a equação. Então, ficou 3 ao quadrado, 9. 9 vezes k, 9k. Menos 3 vezes 3, menos 9. Repetir o menos 6. Isso tem que ser diferente de zero. Menos 9 com menos 6 dá menos 15. Então, eu tenho 9k menos 15 diferente de zero. 9k diferente de 15, k diferente de 15 sobre 9. Passei o 9 que estava multiplicando, dividindo. Pode ser que a resposta apareça assim, ó, 15 sobre 9, você vai lá e marca um x. Mas pode ser que o professor simplifique a resposta, e provavelmente ele vai simplificar. Então dá para simplificar por 3 aqui, por 3 aqui. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Então, k diferente de 3. Então, para que o 3 não seja raiz da equação, o k tem que ser diferente de 5 sobre 3. Tá vendo? Então, existem infinitos valores, né? O k só não pode ser 5 sobre 3. Tá vendo? Se o k for 5 sobre 3, o 3 vai ser raiz da equação. Então, como eu quero que ele não seja raiz, qualquer número diferente de 5 sobre 3 pode entrar no lugar do k aqui, ó. Tá? Pode entrar aqui, ó. Qualquer número diferente de 5 sobre 3 pode entrar no lugar do k, que aí o 3 não será raiz da equação. Mas se entrar o 5 sobre 3, aí o k será raiz da equação. Então, eu quero que o 3 não seja raiz da equação, né? O 3 não seja raiz da equação. Então, eu quero que o k seja diferente de 5 sobre 3. Beleza? Então, espero que vocês estejam entendendo. Né? Determine k para que x igual a 3 não seja raiz da equação. Então, na hora que eu substituir no lugar do x, o resultado tem que ser diferente de zero. E aí é fazer a continha. Perfeito. Resolução de equação de segundo grau. Gente, aqui eu vou adiantar um ponto, que é o seguinte. Para resolver uma equação de segundo grau, basta a gente simplesmente usar uma identidade notável, que é aquela de completar quadrado. A mais b ao quadrado é igual a 2 mais 2ab mais b2, né? Então, mas o que acontece é o seguinte, resolver a equação de segundo grau, a gente resolve tantas vezes e usa a fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara, que eu vou depois fazer um vídeo resolvendo, completando quadrado, mas todo mundo acaba usando a fórmula de Bhaskara. Então, o primeiro passo para resolver a equação do segundo grau é o cálculo do delta, tá? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Galera, essa letra feia que eu tenho é porque eu não fiz jardim nem pré-primário. Na minha época tinha essa coisa de jardim e pré-primário. Então, infelizmente, a gente não tinha condição, né? E eu praticamente sofri demais, né? E essa letra com muito esforço, tá? Com muito esforço mesmo. Então, vocês me desculpem aí, tá, Gabi? Mas é o que eu posso fazer. Quando eu tenho tempo, eu digito para fugir dessa letra. Ao contrário da sua mãe, né, que tem aquela letra maravilhosa. Então, o primeiro passo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, é o termo que multiplica x ao quadrado. Por que nós estamos usando a letra b? Porque a gente coloca... em geral, a letra b multiplicando o x, mas é qualquer um que estiver multiplicando o x ao quadrado menos 4 vezes o a, que é quem estiver multiplicando o x2, vezes o c, que é o número sozinho. Então, delta é igual a b2 menos 4ac. Ok. Isso tem que ficar na cabeça. Perfeito. E a fórmula de Bhaskara, qual é? X igual menos b, ou seja, troca o sinal de b,
mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, x é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Observação. Observe que aqui eu vou ter que tirar a raiz quadrada de delta. Tá vendo? Eu vou ter que tirar a raiz quadrada de delta. Como eu estou trabalhando no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Beleza? Como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, todas as vezes que o delta der negativo, tá? Nós não vamos conseguir resolver essa raiz quadrada aqui e vamos dizer que a equação do segundo grau não tem solução no conjunto dos números reais. Então, quando é que a equação do segundo grau não tem solução no conjunto dos números reais? Quando delta é menor do que zero. Se delta é menor que zero, a equação do segundo grau não tem solução no conjunto dos números reais. Ah, professor, mas aonde que tem solução? Num conjunto chamado dos números complexos. Quem gosta de matemática e for continuar estudando matemática vai aprender isso algum dia. Tá? Antigamente era dado no terceiro ano do segundo grau, parece que agora não está sendo dado mais. Então, o primeiro ponto, olha a primeira observação importante. Eu adivinhei isto? Não, eu vi aqui, ó. Eu vi aqui, ó. Na fórmula de Bhaskara, eu vou precisar de tirar a raiz quadrada do delta. Ó. Então, se o delta for um número negativo, eu posso parar, tá? E falar que não tem solução. Não preciso perder mais tempo, não. Legal. Agora, olha aqui. Se o delta, na hora que eu calcular o delta igual a B2 menos 4AC, né? Que é o passo 1. Se o delta for igual a zero, olha o que vai acontecer. Eu vou tirar a raiz de zero aqui, ó. E raiz de zero é zero. Esse termo vai desaparecer. Então, esse mais ou menos aqui vai desaparecer. Vai sobrar só esse menos B sobre 2 vezes A. Então, olha aqui. Se o delta for igual a zero, implica que a raiz quadrada de zero é zero. Esse termo aqui, ó, que é a raiz de delta, né? Vai desaparecer, então somar ou subtrair zero desaparece, vai sobrar só menos B sobre 2A, ou seja, o oposto de B, ou B com sinal trocado, né, o simétrico de B, tanto faz, né, chamado de simétrico, oposto, vai sobrar só menos B sobre 2A. O que significa isso? Que a equação tem duas raízes iguais, tá? Se a gente usar um formalismo, a gente vai falar que a equação tem duas raízes reais iguais. Mas na prática a gente vai dizer que a equação tem uma raiz real. Pronto. Tá vendo? A raiz vai ser só essa aqui, ó, menos B dividido por 2 vezes A, porque o delta vai desaparecer. Legal. E por último, se o delta for maior do que zero... voltando. Então, é o seguinte, vamos reforçar isso aqui. Quando é que a equação tem uma raiz real ou tem duas raízes reais iguais, tá? Eu prefiro dizer uma raiz real. Vou ser menos técnico aqui. Uma equação tem duas raízes reais iguais ou uma raiz real quando delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, a equação tem uma raiz real. Então, se eu quero forçar a equação ter uma raiz real, eu tenho que forçar o delta ser zero. Se eu forçar o delta ser zero, eu estou forçando a equação ter uma raiz real. Agora, quando delta é maior do que zero, tá? A raiz de delta também vai ser maior que zero. Então, neste caso, nós vamos ter a fórmula aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Esse número que vai ser gerado aqui, ele vai ser somado e depois vai ser subtraído. Então, eu separo em duas raízes, olha, menos b mais, tá vendo? Mais raiz de delta sobre 2a. E separo em menos b, olha aqui, ó, falta de atenção do professor aqui, ó. Não é mais ou menos de novo não, tá? Foi bom eu errar, mas eu vi aqui. Muitas vezes eu vou atender o celular, faço qualquer coisa, acaba errando. Ou seja, temos que ter 100% de atenção no que nós estamos fazendo. Não dá para estudar olhando o celular, assistindo televisão, conversando, tá?
Vocês vão apagar isso aqui, ó, não tem esse mais, porque o mais eu coloquei aqui, ó, eu tô separando em duas, olha. Uma conta eu estou fazendo com o mais e outra conta eu estou fazendo com o menos. Então, eu vou deixar como tarefa para vocês tirarem esse mais daqui. Então, vai ficar menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, uma vai ser somando e a outra vai ser subtraindo. A gente costuma chamar de x1, x2 ou x', x2 linhas, tá? Então, quando é que a equação tem duas raízes reais e distintas? Quando delta é maior que zero. Então, se o delta é maior que zero, a equação tem duas raízes reais e distintas. E se a equação tem duas raízes reais distintas, obrigatoriamente o delta é maior que zero. Tá vendo? Esses conceitos têm que estar na nossa cabeça para a gente conseguir resolver exercícios. Vamos lá. Determine o valor de A para que a equação ax2 menos 3x mais 9 igual a zero não tenha raiz real. Olha, voltando lá em cima, nós vimos o seguinte: a equação não tem raiz real quando delta é menor que zero. Tá vendo? Então, se a gente está estudando, a gente volta no material. Tá vendo? Olha o material. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Delta menor que zero. Não existe raiz no conjunto dos números reais. Então, eu vou usar esse conceito para resolver o exercício. Tá vendo? Determine o valor de A para que a equação ax2 menos 3x mais 9 igual a zero não tenha raiz real. Então, devemos ter obrigatoriamente delta menor que zero, porque se o delta for menor que zero, essa equação não terá raiz real. Beleza. Delta é igual a B2 menos 4AC. Essa é a nossa fórmula. Delta é igual a B2 menos 4AC. Como eu tinha esquecido de tirar os coeficientes, eu tirei aqui, ó. O A, que eu vou usar aqui na fórmula, é o A que multiplica o x2 aqui. O B é quem multiplica x, que vale menos 3. E o C é o número que aparece aqui, no caso 9. Então, basta substituir. Delta é igual a B2 menos 4AC. Quanto vale o B? Eu olho aqui, ó, vale menos 3. Então, ficou menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, porque o A vale A, vezes C, que é 9. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos. 4 vezes 9 dá 36, vezes A, 36A. Então, eu calculei o delta. Olha, o delta é igual a 9 menos 36A. Perfeito. Só que esse delta que eu calculei, obrigatoriamente, terá que ser menor que zero para que a equação não tenha raiz real. Então, esse valor aqui, que é o delta, ó, quanto vale o delta? 9 menos 36A. Tá vendo? Isso é o delta, ó. Terá que ser menor que zero aqui, ó. Beleza? Então, pego esse 9, passo para o lado de cá, ficou menos 9. Então, fiquei com menos 36A, fiquei menos 36A menor do que menos 9. Aqui entra um ponto importante, que eu vi, Gabi, que a sua coleguinha errou na prova dela. Todas as vezes que você multiplica uma inequação por um sinal negativo, o sinal da desigualdade inverte. Então, grava isso. Todas as vezes que eu multiplico uma inequação por um número de sinal negativo, o sinal da desigualdade inverte. Inequação é quando tem sinal de maior ou menor. Equação é quando tem sinal de igualdade. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1 para ficar positivo aqui, ó. Menos vezes menos, mais. Tá? Então, ficou 36A. O sinal de desigualdade, que era menor, né, era 36A menor, ficou 36A maior. Multiplicando esse menos 9 por menos 1, passou a ser 9. Esse 36 passou dividindo, né? Estava multiplicando, passou dividindo. Olha, não passe um número negativo numa inequação dividindo. Sempre multiplique por menos 1 e faça a inversão do sinal para não ter chance de erro. Não dê chance para o azar, tá? Tem gente que passa dividindo o número negativo e esquece de inverter o sinal. Então, primeiro você multiplica, inverte o sinal e aí você continua. Então, multipliquei aqui, fiz a inversão do sinal.
né? Passei o 36 dividindo, fiquei com A maior do que 9 sobre 36. Existem professores que colocam a resposta desse jeito, existem, mas a maioria deles simplificam. Dá para simplificar aqui por 9 e aqui por 9. 9 dividido por 9 dá 1, 36 dividido por 9 dá 4. Então A maior do que 1 quarto. O que significa isso? Significa que se o A for qualquer número maior do que 1 sobre 4, tá? O delta será menor do que 0 e essa equação não terá raízes reais ou não terá raiz real. Perfeito? Vamos para a próxima. Determine M de modo que a equação m menos 2x2 mais 5x menos 3 igual a 0 tenha raízes reais e iguais, tá vendo? Aqui eu poderia ter colocado assim, ó, tenha uma única raiz, né? Mas decidi colocar tenha raízes reais e iguais. Olha, uma equação de segundo grau tem raízes, ou tem raízes reais e iguais, quando delta é igual a zero. É o conceito, eu tenho que estar com o meu conceito na cabeça. Para que não tenha raiz, delta menor que zero. Para que tenha uma raiz real ou raízes reais iguais, porque se elas são iguais, acaba sendo uma só. Tá vendo? O delta tem que ser igual a zero. Então, nesse exercício, eu vou ter que forçar o delta a ser igual a zero. No outro exercício, eu forcei o delta a ser menor do que zero. Então, quanto vale o A? O A vale m menos 2, porque o A, para a gente aqui, é o valor que multiplica o x ao quadrado. O B vale 5, que é o valor que multiplica o x, e o C vale menos 3. Então, m menos 2 está fazendo o papel de A, 5 está fazendo o papel de B, e o menos 3 está fazendo o papel de C. Beleza, jogo na fórmula. Delta é igual a B2 menos 4AC. Delta é quanto vale o B? 5. 5 ao quadrado menos 4 que multiplica o A. O A, nesse caso aqui, dentro do parênteses M menos 2. Não posso esquecer de colocar o parênteses, senão eu multiplico só o M, não vou multiplicar o 2. Então, tenho que colocar o parênteses aqui. Vezes o C, que vale menos 3. 5 ao quadrado é 25. Peguei esse menos aqui, com esse menos aqui, estou multiplicando, então vai dar mais, menos vezes menos, mais. 4 vezes 3, 12. Passei para cá. Aqui eu repeti o 25 e vou fazer a distributiva. 12 vezes m, 12 vezes menos 2. Erro comum, erro comum, erro comum. O aluno multiplica 12 vezes m, encontra 12m, esquece de multiplicar o 12 vezes menos 2 e coloca só menos 2 aqui, ó. Aí erra, e o professor sabe disso. E coloca a respostinha na letra A. Legal? Então, com a gente não. Com a gente aplica a distributiva de forma correta. Nós não esqueceremos de multiplicar nenhum termo. 12 vezes m, 12m. 12 vezes menos 2, menos 24. Repeti o 12m, eu conservei o 12m, fiz 25 menos 24, encontrei 1. Então, encontrei o valor do delta. Delta foi 12m mais 1. Só que, para que a equação tenha duas raízes reais iguais, ou raízes reais iguais, ou uma raiz real, tá vendo? Porque, tá? O delta tem que ser zero. Tá? O delta tem que ser zero. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Peguei, quanto eu encontrei para delta? 12m mais 1. Tem que igualar isso aqui a zero. Ó. Isso tem que ser zero. Então, 12m mais 1 igual a zero. Passo mais 1 para o lado de cá, encontro menos 1. 12m igual a menos 1. M igual a menos 1 sobre 12. Legal? Então, se o m for menos 1 sobre 12, ou menos 1 dozeavos, o delta obrigatoriamente vai dar zero e a equação terá uma raiz real. Tá? Terá uma única raiz real. Próximo exemplo. Determine P de modo que a equação 3px2 menos 4x mais 6 igual a zero tenha duas raízes reais distintas. Então, determine P de modo que a equação 3px2 menos 4x mais 6 igual a zero tenha duas raízes reais distintas. Legal! Para que a equação
tenha duas raízes reais distintas, nós falamos lá em cima. Olha, a gente volta, tá vendo? Ah, tá difícil, mas a gente volta na matéria e a matéria nos conta, olha. Aqui, ó. Delta maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas. Lembra que eu pedi até para vocês corrigirem aqui, ó, que no caso aqui é menos, para tirar esse mais aqui? Legal, legal, let's go! Então, gente, matemática é isso. Você vai, você volta, você olha o conceito, você aplica o conceito. Se você não lembrar do conceito, já era. Como lembrar do conceito, professor? Fazendo exercício e escrevendo o conceito várias vezes. Tá? Escrevendo o conceito várias vezes. Lembre-se, o seu professor já chorou numa aula de matemática. Tá? Se a sua professora fala que lá na faculdade tudo era facinho, mentira, mentira, tá? Mentira. Se ela está falando que tudo na faculdade era facinho, nós vamos discutir análise 1, 2 e 3, medida e integração. Pode falar com ela. Beleza? O Mão Preta está pronto para desmentir. As coisas são difíceis, mas a gente, estudando, pegando firme, a gente torna as coisas fáceis. Vamos lá, galerinha, galerinha, galerinha. Gabi, acorda, Gabi, acorda, Gabi. Gabi, acorda, Gabi. Determine P de modo que a equação 3px2 menos 4x mais 6 igual a zero tenha duas raízes reais distintas. Obrigatoriamente, para que tenha duas raízes reais distintas, delta tem que ser maior que zero. Então, vamos calcular o delta. O A vale 3p, o A é quem multiplica o x2, o B vale menos 4 e o C vale 6. Beleza, delta é igual a B2 menos 4AC. Observa que o que eu vou repetindo várias vezes, eu vou aumentando a velocidade, né? Que senão o vídeo já está ficando grande, fica maior ainda. Então, B2 menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A é 3P, que está aqui, vezes o C, que é 6. Menos 4 ao quadrado deu 16, menos vezes mais deu menos, vezes mais deu menos, 4 vezes 3, 12, vezes 6, 72, 72P. O delta deu 16 menos 72P. Ok, mas esse valor de delta aqui, ó, obrigatoriamente tem que ser maior do que zero para que a equação tenha duas raízes reais distintas. Então, esse valor de delta aqui, ó, o delta é exatamente 16 menos 72P, tem que ser maior que zero. Passa o 16 para o outro lado, ficou 72P maior do que menos 16. Lembrando, galerinha, como esse termo aqui é negativo, aqui não é o problema é quem está multiplicando o meu P aqui, ó. Tá? Esse número aqui. Como ele é negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1 para ele ficar positivo. E ao multiplicar por menos 1, o que vai acontecer com o sinal da desigualdade? O que vai acontecer? Novamente? Inverte. Isso aí, Gabi. Isso aí, galerinha. Inverte. Então, eu tenho 72P menor do que 16, porque o menos ao bater aqui fez ficar mais, como aqui era negativo, fez ficar mais também. Legal. Passa o 72 dividindo, então eu tenho que P é menor que 16 sobre 72. Olha, agora eu simplifico isso aqui. Tem professor que coloca assim? Tem. Tem professor que coloca assim, tem professor que coloca assim, tem professor que coloca assim. A simplificação máxima está aqui, ó. Legal? Aqui eu poderia ter dividido por 8, né? E aqui por 8, ia chegar a 16 por 8, 2, 72 por 8, 9. Mas eu preferi dividir por 2, encontrei 8, dividir por 2, encontrei 36. Tá vendo? Dividir por 2 em cima e embaixo. Depois dividir por 2 de novo, encontrei 4 sobre 18. Dividir por 2 de novo, encontrei 2 sobre 9. Né? Então, isso aí não tem problema. Então, P menor do que 2 sobre 9. Então, para que a equação tenha duas raízes reais distintas, obrigatoriamente o P terá que ser menor do que 2 sobre 9. Isso vai forçar o delta a ser maior do que zero. Legal. Agora, vamos para a resolução de algumas equações, tá? Aqui eu vou andar um pouquinho mais rápido. Resolver a equação x2 menos 5x mais 4 igual a zero. Olha, o A é o termo que multiplica o x2, vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 4. Fórmula do delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Olha, só substituir o B
o A e o C. Delta é igual B2 menos 4AC. Delta é igual B2 menos 4AC. Se você não acertar, vou dar um couro em você. Brincadeira, nada de violência, só paz e amor no coração. Não acertar, volta, faz de novo que acerta, beleza? Nada de violência. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Né? Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 4. 5 ao quadrado, 25, menos, multiplicando dois sinais positivos, deu menos. 4 vezes 1 vezes 4 deu 16. 25 menos 16 deu 9. Ok, a primeira parte está aí. Aí eu já vou tirar aqui a raiz quadrada do delta, tá? O delta deu 9, vou tirar a raiz quadrada do delta, porque eu vou usar ele. Isso é igual a 3, então raiz quadrada de 9, 3. Vou aplicar na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos o B mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2A. O B vale menos 5, vou colocar aqui dentro, ó, menos 5, tá? Dentro do parênteses. Mais ou menos, a raiz quadrada de delta eu já tirei, encontrei 3, tá aqui, ó. Dividido por 2 vezes A. O A vale 1, vai ficar 2 vezes 1. Menos com menos, mais. Mais ou menos, 3. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 5 mais 3 e 5 menos 3 aqui no numerador. Separo em duas equações. Olha que legal. O delta aqui ó, foi maior do que zero. Então eu já tenho certeza que eu vou encontrar duas soluções ou duas raízes reais distintas. Já sei disso, porque o delta é maior que zero. Vamos lá. Vou separar x' fazendo a soma, 5 mais 3 sobre 2, e vou pegar x duas linhas fazendo a diferença, 5 menos 3 sobre 2. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Então a solução é 1 e 4. Borrou aqui, tá vendo? Ficou parecendo um 4, mas é 1 e 4, perfeito? Resolver a equação 2x2 menos 4x igual a zero. Ok. Antes de eu aplicar o delta, eu vou aplicar um outro processo, que é o processo que vocês já aprenderam, que é o processo de fatoração. E aí vocês vocês escolhem o caminho, né? Como é individual, aí você escolhe o seu caminho que você prefere. Legal? Então, como aqui essa equação, olha, ela é incompleta em C, primeiro ponto, todas as vezes que a equação for incompleta em C, o zero é raiz. Né? Se nem de conta, olha aqui, olha. Se eu colocar o zero aqui, vai zerar aqui. Se eu colocar o zero aqui, vai zerar aqui, ó, porque 4 vezes 0 é 0, 0 ao quadrado é 0, vezes 2 dá 0, vai dar 0. Então, coloque-se na sua memória. Todas as vezes que uma equação for incompleta em C, o zero já é raiz. Eu já vou encontrar o zero como raiz. Na verdade, então, o que eu preciso encontrar é a outra, que eu já sei que uma raiz é zero. Então, eu tenho aqui, ó, 2x2 menos 4x igual a zero. Eu posso colocar o 2x em evidência, porque ó, o 2 ele é fator comum com 4 e o x é fator comum com x2. Então eu posso colocar 2x em evidência. Aí eu divido, olha, abro um parênteses e divido. 2 dividido por 2 dá 1, x2 dividido por x dá x. 1 vezes x é x, tá? Então 2x2 dividido por 2x é x. Menos 4x dividido por 2x, o x dividido por x desaparece, 4 dividido por 2 deu 2. Então eu tive o seguinte produto, 2x vezes x menos 2 igual a zero. Aqui entra um ponto importante. Todas as vezes que um produto der zero, um dos seus fatores é zero. Então se o produto aqui, ó, desse cara aqui, ó, desse termo aqui, por esse parênteses aqui, ó, por esse outro termo aqui, está dando zero, é porque 2x é igual a zero ou x menos 2 é igual a zero. Se 2x é igual a zero, passo o 2 dividindo, é porque o x é igual a zero. E se x menos 2 é igual a zero, eu passo menos 2 para o lado de cá, é porque x é igual a 2. Então, eu encontrei as raízes, ó. Solução x igual a 0 e x igual a 2. Mas eu já sabia que o zero era uma das raízes, né? Agora, gente, professor, eu não gostei desse método ou desse modo. Posso fazer de outro modo? Pode. Por Bhaskara. Tá vendo? Identifico o A, B e o C na equação. O A vale 2, o B vale menos 4 e o C vale 0. Coloca aqui, ó. Tá vendo? Você só precisa disso. Ó. A igual a 2, B igual a menos 4 e C igual a 0. Delta é igual a B2 menos 4AC, né? Então, B2 menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes o C, que é 0. Menos B ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes 2 vezes 0. Só de ter 0 no produto aqui, ó, já vai dar 0. Então, o delta deu 16. Menos B, né? Estou aplicando a fórmula, menos B, então menos
o menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, já podia ter tirado antes, não tirei, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. O A vale 2, então 2 vezes 2. Menos com menos, mais. Então ficou 4. Mais ou menos raiz quadrada de 16 deu 4. Dividido por 2 vezes 2, 4. Vou separar em duas. 4 mais 4 sobre 2 e 4 menos 4 sobre 2. 4 mais 4 sobre 2, 8. Dividido por 2, 4 mais 4, 8. Dividido por 2, 4. E 4 menos 4 é 0. Dividido por 2, 0. Tá vendo? Olha o 0 aqui, ó. Tá vendo? Então a solução é o 4 e 0. Lembrando que o 0 tinha que aparecer por quê? Porque a equação é incompleta em C. Legal. Vamos para essa equação aqui, ó. Resolver a equação 2x2 menos 50 igual a 0. Legal? Resolver a equação 2x2 menos 50 igual a 0. Legal. Essa equação, ela é incompleta em B. Todas as vezes que a equação é incompleta em B, é bem fácil de resolver, mas depois a gente pode usar Bhaskara. A gente pode resolver simplesmente mudando de lado. Olha, 2x2 menos 50 é igual a 0. Pega o menos 50, muda de lado, fica igual a 50. O 2 que está multiplicando passa dividindo, então fica x2 igual a 50 dividido por 2. x2 igual a 25. Se o número que aparecer aqui, ó, for negativo, não terei como tirar a raiz quadrada, tá vendo? Mas no caso apareceu um número positivo, eu agradeço a Deus e continuo. Então x é igual a mais ou menos raiz de 25, x é igual a mais ou menos 5. Solução, menos 5 e 5. Legal? Ah, mas eu quero fazer por Bhaskara. Perfeito. Nessa equação, quanto vale o A? O A vale 2, é o termo que multiplica o x2. Quanto vale o B? O B é o termo que multiplica o x. Se o x desapareceu, é porque o B era 0. Então, B é 0 e o C é menos 50. Está aqui, ó. Né? A é igual a 2, B é igual a 0 e C é menos 50. Delta é igual a B2 menos 4AC. O B é 0, 0 ao quadrado é 0, menos 4 que multiplica o A que vale 2, que multiplica o C que vale menos 50. Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8, 8 vezes 50, 400. Raiz quadrada de 400, 20. Jogo na fórmula. X é igual a menos B, menos 0, mais ou menos raiz quadrada de delta. Que no caso, a raiz quadrada de delta eu encontrei 20. Então, menos 0 mais ou menos 20. Só que menos 0 desaparece. Então, sobrou só mais ou menos 20. Tá? 2 vezes 2, 4. Então, está aqui o 4. Olha, eu vou fazer mais 20 dividido por 4, vou encontrar 5. E vou fazer menos 20 dividido por 4 e encontrar menos 5. Então, a solução está aí, ó, menos 5 e 5. Olha para essa equação. Resolver a equação x2 mais 25 igual a 0. x2 mais 25 igual a 0. Né? A equação é incompleta. A equação é incompleta em... Aqui. A equação é incompleta em B, então fica fácil de resolver. x2 é igual a menos 25, né? Mais 25 passou para o lado de cá, é menos 25. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Mas não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então nós já falamos sobre isto. Não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais. Na verdade é o seguinte, toda vez que for índice par aqui, ó, pode ser 2, 4, 6, 8, não pode ser negativo aqui. Perfeito? Então, não existe raiz de índice par. Tá? Nenhuma, nem quarta, nenhuma. Quando for negativo aqui, ó. Índice ímpar existe, mas índice par não. Então, não existe raiz real. Tá bom? Ah, professor, mas eu queria fazer por Bhaskara. Perfeito. Delta é igual a B2 menos 4AC. O A vale 1, o B vale 0 e o C vale 25. Não é isso que está aqui, ó? Aqui, ó. O A vale 1, o B vale 0 e o C vale 25. Como é que eu sei que o B vale 0? Porque o B é o termo que multiplica x. E o x não está ali, é porque o B vale 0. Jogo na forma de Bhaskara. 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 25. Vou achar um delta igual a menos 100. Olha, delta deu negativo, não existe raiz real. Perfeito. Soma e produto das raízes, galerinha. Galerinha, aqui é um ponto bastante importante. Soma e produto das raízes. Eu sei que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, ou seja, a raiz da equação, as raízes são dadas dessa forma. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a.
Eu vou somar as duas raízes, olha, x' mais x duas linhas, menos b mais raiz de delta sobre 2a, fiz com mais, somado com menos b menos raiz de delta sobre 2a, tá vendo? Peguei as duas raízes e vou somar. Só que olha aqui, como o denominador é o mesmo, eu posso somar os numeradores e deixar um denominador só. O mais delta vai ser cortado com menos delta. O que vai acontecer é que vai sobrar menos b com menos b, que vai dar menos 2b, tá? E aqui, ó, como os denominadores são iguais, basta eu colocar um denominador só, né? Um traço, posso colocar um traço só com um denominador só, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, corto 2 com 2, eu tenho que a soma das raízes é dado por menos b sobre a, tá vendo? Que eu vou chamar de S, soma é S. Então, a soma das raízes de uma equação é o b com sinal trocado dividido por a. Memorize isto. A soma das raízes é simplesmente o b com sinal trocado dividido por a. E o produto? O produto, eu vou fazer a multiplicação, olha. Menos b mais raiz de delta vezes menos b menos raiz de delta. Aqui eu tenho um produto notável, ó. Produto da soma pela diferença. Olha, os termos são iguais, só que no meio aqui, ó, tem um sinal trocado. Quase iguais, né, na verdade. Então, quando isso acontece, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, menos b ao quadrado fica b2. Raiz de delta ao quadrado dá delta. Então, dá b2 menos delta. Só que quem é delta, gente? Estamos fazendo desde lá de cima. Delta é b2 menos 4ac. Então, eu tenho b2 menos 4ac aqui dentro do parênteses, ó, porque eu tenho um menos aqui. Agora, eu vou tirar do parênteses, ó, menos mais. Então, ficou menos b2, menos com menos aqui, deu mais 4ac aqui, ó. Esse b2 aqui vai cortar aqui, ó, cortou. Sobrou 4ac sobre 4a2. Por quê? Porque aqui eu estava multiplicando, olha, peguei a primeira raiz e multipliquei pela segunda raiz. 2a vezes 2a, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado. Observe que quando eu estava somando, eu simplesmente repeti o denominador. Né? Agora multiplicando, não, eu tenho que multiplicar. Legal. Agora eu corto o A2, né? Porque o A2 é A vezes A, então corto um A aqui, ó, sobra só um A. Corto 4 com 4, sobrou simplesmente C sobre A. O que é importante aqui, gente? O que você tem que guardar aqui? É que a soma é menos B sobre A, a soma das raízes. Então, se você dividir o menos b sobre a, mesmo sem conhecer as raízes, você encontrou o valor da soma. E para achar o produto das raízes, sem conhecer as raízes, basta dividir o c sobre a. Observe, então, que para você encontrar a soma das raízes e o produto das raízes, você não precisa de conhecer as raízes. Basta fazer menos b sobre a, você já conhece, fica sabendo qual é a soma, e fazer c sobre a, você fica conhecendo qual é o produto. Estou falando um pouquinho rápido porque o vídeo está ficando bastante grande, né? Mas é uma revisão completa, acaba levando um tempinho bom, né? E aí você assiste de acordo com o que você vai precisando. Legal? Vamos lá. Encontre a soma e o produto das raízes da equação a seguir. Então eu tenho a equação 2x2 menos 3x mais 1 igual a 0. Eu não preciso de resolver essa equação para saber quanto vale a soma das raízes e o produto das raízes. Basta eu fazer o seguinte, identificar o a igual a 2, b igual a menos 3 e o c igual a 1. Eu sei que a soma é menos b sobre a. Então a soma é o b com sinal trocado, menos vai ficar mais, dividido por a, o a vale 2. Então quanto vale a soma das raízes? 3 sobre 2. Se eu resolver essa equação, encontrar x', encontrar x duas linhas e fizer a soma, eu vou encontrar exatamente o 3 meios. E o produto das raízes? O produto das raízes é c sobre a. O valor do c é 1, do a é 2, então c sobre a, 1 sobre 2. Se eu multiplicar as raízes dessa equação, eu vou encontrar 1 sobre 2. A mesma coisa, eu quero encontrar a soma e o produto das raízes dessa equação. O a vale menos 3, o b vale 0, porque o b é o valor o termo que multiplica o x, e o c, 25. Então, a soma é b sobre a, 0 sobre menos 3, dá 0. Então, se eu somar as duas raízes, o resultado dá 0. Tem uma informação aqui, gente. Galera, tem uma informação muito interessante aqui. Se a soma deu 0, é porque essas raízes eram simétricas. Tá vendo?
né? A soma já me dá uma informação, porque para dar zero, elas têm que ser iguais com sinal trocado, para cancelar e dar zero. Legal? Olha a informação aí que a gente pode cobrar de vocês em algum momento. Né? O professor pode perguntar, então a gente tem que ter a maldade. Olho clínico, olhar clínico. Legal, galera? Gabi, acorda, Gabi, acorda, Gabi, acorda, Gabi. E o produto? O produto é dado por C sobre A, né? Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Produto C sobre A e soma menos B sobre A, tá aqui, ó. Agora, mas como é que eu vou guardar isso? Fazendo exercício, e cada hora que você fizer um exercício, você escreve, tá? Escreve soma é igual a menos B sobre A, produto é igual a C sobre A. O problema é que muitas vezes a gente quer andar rápido e acaba não escrevendo. Aí na hora da prova eu não lembro. O que adianta? É melhor eu gastar um pouquinho de tempo antes da prova, né, na minha preparação, nos meus estudos, e na prova eu andar bem rápido e faturar, né, passar a régua, levar os pontos para casa, entrar de férias, não ficar em recuperação, do que na hora de estudar eu correr e depois eu ter que perder meu tempo das férias fazendo recuperação. E de recuperação eu entendo. Nossa senhora, fiquei demais. Legal. Então, o A vale menos 3, o C vale 25, né? Então, o produto é C, que é 25, sobre A, que é menos 3, mais com menos dá menos 25 sobre 3. Legal. Agora aqui, ó, na folha 18, nós estamos reescrevendo a equação ax2 mais bx mais c através de soma e produto das raízes. O que eu estou falando? Se você tiver a soma e o produto das raízes, você consegue reescrever a equação do segundo grau que tem aquelas raízes. Então, olha que legal. Nós sabemos que a soma das raízes é dada por menos b sobre a. Então, se eu multiplicar por menos 1, eu tenho que menos a soma é b sobre a. Então, b dividido por a dá menos a soma. A soma dá menos b sobre a. E menos a soma dá b sobre a, tá vendo? Então, se o menos estiver do lado de cá, pegar esse menos e passar para o lado de cá, menos S é B sobre A. Se o menos estiver do lado de cá, a soma é B sobre A, tá vendo? Então, eu tenho que menos a soma é B sobre A. E o produto é C sobre A. A equação de segundo grau, que nós estamos estudando desde o início, é essa aqui, ó. ax2 mais bx mais c igual a zero. Olha o que eu vou fazer. Como eu sei que o A é diferente de zero, eu posso dividir tudo por A. A dividido por A dá 1, então sobrou só x2. B dividido por A dá B sobre A, e C dividido por A dá C sobre A, e 0 dividido por A dá 0. Legal. Agora, olha, quem é B sobre A? O B sobre A, olha, é menos a soma. Então, no lugar do B sobre A aqui, eu vou escrever menos a soma. E quem é C sobre A? Olha, quem é C sobre A? É o produto. Então, no lugar do C sobre A aqui, eu vou escrever o produto. Então, toda equação de segundo grau pode ser escrita da seguinte forma: x ao quadrado é igual a menos a soma vezes x, ou seja, eu faço a soma e troco o sinal. Então, é menos a soma vezes x mais o produto. Então, é x2 menos a soma vezes x mais o produto igual a zero. Maravilha! Maravilha! Exemplos! O aluno gosta de exemplo. Se x igual a 2 e x igual a 5 são raízes de uma equação, tá? Então, a soma das raízes dá 7 e o produto 2 vezes 5 dá 10. Qual é a equação? Olha, é x2 menos a soma, olha aqui, menos a soma, como a soma deu 7, o menos a soma vai dar menos 7. Menos 7 vezes x mais o produto, que é 10. Então, a equação que eu resolvi para encontrar essas raízes 2 e 5 foi essa equação aqui, ó. Recuperei a equação. Então, eu estou dizendo o seguinte: se eu tenho as duas raízes, eu consigo achar a equação. E também, se eu tenho a equação, eu resolvo e consigo achar as raízes. Legal! Let's go! Se x' é igual a meio e x duas linhas igual a menos 3/4 são raízes de uma certa equação, quanto dá essa soma? X' mais x duas linhas vai ser meio somado com menos 3/4, então vai dar meio menos 3/4. Tira o MMC aqui, dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 4 por 4 dá 1, vezes menos 3 dá menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Né? Tenho 2 e devo 3, fico devendo 1.
Então a soma deu menos 1 sobre 4. Legal. E o produto? O produto é meio vezes menos 3 quartos. Né? A primeira raiz é meio, a segunda é menos 3 quartos. Menos 1 vezes menos 3 dá menos 3. 1 vezes menos 3 dá menos 3. E 2 vezes 4 dá 8. Então deu menos 3 oitavos. Legal. Montando a equação x2 menos, tá? Menos sx mais p igual a 0. Menos a soma. Olha, menos a soma deu menos 1 quarto. Trocando o sinal vai dar 1 quarto. Então aqui vai ficar x2 mais 1 quarto. Tá vendo? A soma com o sinal trocado. Somado com o produto. O produto deu menos 3 oitavos. Então vai entrar menos 3 oitavos aqui. Tem professor que dá a resposta assim, ó. x2 mais 1 quarto de x menos 3 oitavos. Agora, tem professor que melhora essa resposta. Então a gente tira o MMC aqui, ó. O MMC aqui, ó. Coloca um aqui de baixo, coloca um aqui de baixo. Dá 8, ó. 8 dividido por 1 aqui dá 8. Vezes x2, 8x2. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então aqui dá 2x. 8 dividido por 8 dá 1. Vezes menos 3 dá menos 3. 8 dividido por 1 que está aqui embaixo dá 8. Vezes 0 dá 0. Corta aqui, ó, o MMC. E eu vou ter a seguinte equação. 8x2 mais 2x menos 3 igual a 0. Então, a partir das raízes, eu recuperei a equação. Legal? Então, é muito importante. Tendo a equação, eu aplico forma de Bhaskara ou qualquer método que eu quiser e encontro as raízes. Mas também, tendo as raízes, eu recupero a equação. Aqui eu só coloquei um lembrete, que são algumas identidades notáveis, mas eu coloquei só essas aqui. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. E A menos B ao quadrado, né? A menos B ao quadrado, ou quadrado de A menos B, é dado por quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. O que muda? Quando aqui é mais, quando aqui é menos, aqui é menos. O resto é a mesma coisa, ó. Só muda aqui, ó. E aqui é o produto da soma pela diferença. A menos B vezes A mais B dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por quê? Porque quando eu multiplico aqui, ó, A vezes menos B dá menos AB. E quando eu multiplico aqui A vezes B dá mais AB. Ele corta. Perfeito? Deixa eu ver o que tem aqui para ver se o vídeo não vai ficar grande demais. Eu paro e gravo no outro vídeo. Deixa eu ver. Aqui eu fiz uma aplicaçãozinha. Calcule 100 ao quadrado menos 98 ao quadrado. Só uma maldade, tá? Se eu fizer colocar no lugar do 100 o A e no lugar do 98B, eu vou ter A2 menos B2. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. É A menos B vezes A mais B. Apliquei isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. O que é A ao quadrado menos B ao quadrado? É o A menos o B vezes o A mais B. Tá vendo? Ali o 100. Aqui o A é 100, o B é 98. Entrei com 100 aqui, 98 aqui, 100 aqui, 98 aqui. Olha como é que ficou facinho. 100 ao quadrado menos 98 ao quadrado pode ser escrito como 100 menos 98 vezes 100 mais 98. E aí, 100 menos 98 é 2. Essa soma aqui dá 198, dá 396. Se quiser fazer essa conta e conferir, perfeito. Deixa eu ver aqui como é que está aqui a quantidade de material. Eu acho que vai ficar bem pesado, então eu vou parar aqui na página 20. Vou parar na página 20 e depois eu volto com o exemplo da Gabi. Legal? Mas o importante é assistir o vídeo, pegar o caderno. Eu estou fazendo aqui, ó, todo o conteúdo de equação de segundo grau em pouco tempo. Então é assim mesmo, o vídeo fica longo, mas vale a pena. Legal? Se você achar que vale a pena dar uma curtida no vídeo, compartilhar. Talvez algum coleguinha aí possa ter necessidade, né? Ou talvez a gente possa ajudar mais alguém com o vídeo, legal? Então, quanto mais pessoas nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, Gabi. Acorda, Gabi.